Aí eu nunca sei se é 100, se é 1000, se é 1000, se é 100. E como que eu falo os anos de forma corrida ou eu falo de 2 em 2? Como é que é? Hey yo business people, how are you doing? Welcome to Business Lingo Podcast, um podcast que te ensina Business English do básico ao avançado numa ordem cronológica, lógica e fácil para você crescer em sua carreira. Hoje nós aprenderemos tudo, todos os detalhes, os mínimos detalhes de como dizer os numbers in English, principalmente no contexto de Business English. E ó, o episódio de hoje até pode parecer inofensivo, talvez até seja, mas eu posso te afirmar com toda certeza absoluta, todo santo dia eu escuto aluno dizendo eu nunca sei se é 100, se é 1000, se é 1000, se é 100, e como que eu falo os anos de forma corrida ou eu falo de 2 em 2, como é que é? Então assim, ó, quer você esteja no básico ou no avançado, eu tenho certeza absoluta que você já se enrolou com os numbers in English, vai por mim. Presta bastante atenção, pega caneta e papel, comece a tomar suas notas, porque esse episódio aqui vai mudar a sua comunicação no English e com certeza absoluta vai te dar ainda mais confiança para você se comunicar no seu ambiente de trabalho e, consequentemente, alavancar a sua carreira. So, without further ado, let's get down to business. Então, o objetivo do episódio de hoje é aprender tudo, every little thing, every little detail para você dizer os numbers in English em vários contextos diferentes. Para a gente alcançar esse objetivo, então, eu dividi o episódio em 3 partes. Primeira parte, falaremos dos numbers comuns, mas ó, venhamos e convenhamos, o 1, 2, 3, 4, 5 você já sabe, né? A gente já tá careca de saber, alright? Então a gente vai focar nos demais numbers ali, né, nas peculiaridades da pronúncia, etc, para a gente se comunicar de forma clara e objetiva, alright? Number 2, depois então a gente vai aprender como falar os numbers em diferentes contextos, por exemplo, datas, years, addresses, phone numbers, and etc, alright? E por fim, eu vou trazer um exercise prático, como se fosse uma pequena homework para você estudar at home and go even beyond, ir ainda mais além com o seu English. Maravilha? Se você me permite, antes de iniciarmos, eu vou fazer um pequeno adendo que também já é uma dica. Essa semana eu recebi alguns feedbacks de vocês e ó, thank you very much, really appreciate that, I got really happy. Descobri que algumas pessoas estão realmente tirando muito proveito do podcast, alguns até escutam os podcasts mais de uma vez. Primeira vez para pegar as informações e contexto e uma segunda vez, até uma terceira vez para estudar tomando notas e anotando tudo no caderno. That is just fantastic, man, really awesome. I'm super proud of that, for sure, really happy em ver que vocês estão realmente extraindo o máximo, né, do que temos passado aqui. E ó, se você ainda não começou a anotar os aprendizados, comece ASAP. ASAP quer dizer as soon as possible, alright? Não existe outra maneira de aprender a não ser escrevendo. Eu gostaria muito de passar tudo para você o que eu sei com relação à importância de escrita, de que forma escrever, o quanto isso será benéfico para a sua comunicação oral. Entretanto, eu vou me ater aqui aos numbers, alright? E nós, com certeza absoluta, falaremos sobre a importância da escrita, sobre métodos de aprendizado, etc., em outros episódios, alright? So, again, thank you very much, super appreciate your attention, and let's go for part 1 of our podcast episode. Alright, vamos lá. Considerando que nós, aqui no Brasil, somos culturalmente influenciados pelos países onde a língua inglesa é falada, eu suponho que todos nós já conheçamos o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, right? Ok, cool. Até o 10 tá tudo bem. Daí vem 11, 12 e os teen da vida, né? Teen, parece espirro. Teen, né? Lembra do espirro? Na pronúncia vai ser praticamente um espirro. Teen. Mas, ó, brincadeiras à parte. 11, 12, o 11 e o 12. E aí depois, do 13 ao 19 é onde nós vamos utilizar essa pronúncia teen. Que, a propósito, teen, T-E-E-N, a palavra teen, significa jovem. E dessa palavra a gente pode formar também o teenager, que é o adolescente. Então, como o Bruno pensou para eu conseguir memorizar que do 13 ao 19 a pronúncia é o teen? Eu memorizei que do 13 ao 19 é o período de adolescência, então é o teenager, tá vendo?
Então a pronúncia vai ficar assim, ó. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e depois vem o 20. 20. Aí você deve estar pensando, poxa, teacher, 20? Mas, pô, não é 20, a gente escreve 20. De fato, do 20 ao 90, do 20 ao 90, nós escrevemos os numerais com, com as letras TY ao final. Então eu vou pronunciar elas para você. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Beleza, eu não sei se você percebeu que na minha pronúncia eu falei 30, 40, 50, tá vendo? Eu super enfatizei o TY no final dessas palavras. Entretanto, apesar dos números serem escritos dessa forma, como nós já sabemos, assim como no Brasil, né, dentro de um país, ou até mesmo fora do país, né, dentro da língua portuguesa, nós temos diversos sotaques, né, e os números são falados de formas diferentes dentro do Brasil. Imagina fora do Brasil, né, no português de Portugal, por exemplo. E a mesma coisa acontece com o inglês. Então, algumas nacionalidades, em alguns países, né, esses números eles vão ser pronunciados de forma enfática, né? Como a própria palavra, o próprio número é escrito. 20, 30, 40, 50, 60, como na Inglaterra, por exemplo, né? E os demais países da Europa. Já no inglês americano, que é o inglês que eu tenho mais afinidade, que eu tenho mais contato, eles não acabam pronunciando o T, né? De forma enfática. Eles falam 20, tá vendo? Eles tiram o T. 20, 30, ó, não é 30, 30, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, eles tiram o T. 70, 80, 90, 80, 80, 90, o T some. Em alguns eles acabam pronunciando o T, em outros não. Vamos repetir só para ficar bem claro as duas formas de pronúncia? Então eu vou começar desde lá do 13, na hora que chegar no 20, aí eu vou de 10 em 10. Fechou? E vou colocar as duas pronúncias para você escutar. Então vamos lá. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, opa, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 70, 70, 80, 80, 90, 90. You see? Em alguns deles, né, eles tiram o T e a diferença fica bem clara, em outros nem tanto. As pronúncias se parecem bastante. Alright? Acho que até aqui, beleza. E aí depois o 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99. E aí é que começa a apertar o calo. Aqui é que a porca começa a entortar o ralo, como dizia o meu avô. Então vamos lá. Do 99 para frente, a gente entra no caso, né, ou na casa da centena, que é o 100, alright? 100. E assim, ó, qual que é a minha dica para você decorar, né, como dizer os 100? Apesar de que o 100, até a casa do 100, até a casa da centena, não é tão complicado assim, dá pra gente falar bonitinho, né? Mas lembra que 100 é 100, tá? 200 é 200. Mas, ó, eu prefiro pensar assim, ao invés de 200, eu vou pensar assim, ó, é 200, tá vendo? É o 200, tá vendo? Então, eu vou pensar que é o 100, então é o 1 e aqui que é o 100, tá vendo? Aí o 200, então é 200, 300, 300, 400, 400, tá vendo? Porque aí fica muito parecido com o 400, 300, 200, né? Então eu prefiro pensar dessa forma, alright? Vou te dar alguns exemplos aqui. There are 200 people in our classroom. There are 500 people, 500 pessoas, listening to us, nos ouvindo.
There are 999 people watching us. Tem 999 pessoas nos assistindo. Beleza. Só alguns numbers aqui, né, bem aleatórios para você conhecer um pouquinho da pronúncia. E até aqui, acredito que você já conhecia muita coisa do que eu te ensinei e consegue falar tranquilamente esses numbers, né? A questão é realmente os big numbers, né? Quando a gente entra na casa do milhar, que é o thousand, né? Thousand, a gente escreve thousand, T-H-O-U-S-A-N-D, mas a gente acaba pronunciando thousand. O D ali, né, do final acaba sendo comido, vamos dizer assim, né? Thousand. Ele não aparece tanto na pronúncia. E aí, como diria um aluno meu, is another 500, né? É outros 500, né? Se bem que essa expressão não existe, tá? Essa expressão, na verdade, a correta seria it's a whole new ball game. It's a whole new ball game. It's a whole new ball game. É um jogo totalmente diferente, tá? Porque aí junta o thousand, o 1000, com o 100, né? E vira uma sopa não de letrinha, mas de numberzinhos, right? E olha só, vou ser bem sincero com você. Os numbers são que nem os WODs do meu CrossFit. WOD que significa Workout of the Day. São que nem os workouts, né? Os movimentos. Inicialmente eles parecem inofensivos, né? Parecem simples, fáceis, né? Que vai ser rápido de falar, de ensinar, de fazer. Mas no meio do workout você começa a perceber que a coisa não era tão fácil assim, não era tão inofensiva assim. E você começa a pensar, poxa, eu acho que eu calculei errado, né? A duração disso aqui, ou eu calculei errado como ensinar isso aqui, o quanto tempo vai levar, né? De que forma que eu deveria ensinar. Então eu decidi que nós teremos um segundo episódio especialmente voltado para os big numbers, alright? Somente focado nos big numbers. E assim, eu vou ser sincero com você, essa aula já está preparada, ela está incrível, está animal, e com certeza absoluta, com essa aula voltada somente para os big numbers, eu tenho certeza absoluta que você nunca mais vai ter dificuldade com os numbers. So yeah, I'm sorry, talvez I might have disappointed you, talvez eu tenha te desapontado de alguma forma, porém, as I've always said, sempre, como eu digo, eu tento entregar o meu melhor para você. E se eu estou fazendo alguma coisa e eu não estou sentindo que é o melhor e eu sinto que eu posso fazer melhor de alguma outra forma, that's it. I'm gonna stop it. I'm gonna be sincere, honest with you. Vou ser sincero e honesto contigo. And we're gonna do this differently. A gente vai fazer de forma diferente para que você nunca mais tenha dificuldade em sua comunicação com os numbers. E é isso que nós faremos. Então, já deixa anotado na sua agenda, você vai ter um segundo episódio somente focado para os big numbers, como utilizar eles no trabalho, né, enfim, na comunicação e etc. Alright? Beleza, vamos falar aqui então dos dias. Diferentemente do português, onde sempre que nós nos referimos a uma data, nós somente dizemos, por exemplo, dia 28 de junho, dia 29 de julho, dia 6 de agosto, que é meu aniversário, por exemplo, a gente literalmente, né, diz somente os números. No inglês, a gente usa os números ordinais, que é nada mais nada menos que números que denotam uma ordem, alright? Vamos praticar eles? Vamos conhecer eles? São eles: first, second, third, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. Legal. Mais uma vez. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. That's crazy, right? Damn. Yeah, that's crazy. That's a little bit difficult, I know. Principalmente na questãozinha do, né? Legal. Vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa, você deve ter notado que os três primeiros, né, números ordinais, eles têm pronúncias diferentes dos demais. Então, a primeira é first, a segunda, second, e o terceiro, third, né? Beleza. E do quarto para frente, você deve ter notado que é o 4 e o TH no final. O 4 e o TH no final. O 5 e o TH no final. O 6 e o TH no final. Fourth,
5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. Tá vendo que tem sempre o TH no final? Então, sim, vai ser importante você saber a pronúncia do TH correta, né, para que você fale, né, o número de forma correta, alright? Então a pronúncia é assim, ó. Ok? Ah, teacher, não consigo, muito difícil. Tranquilo, no problems, that's okay. Temos tempo, dá para você ir aprendendo conforme você vai praticando. No worries about that, ok? Legal. E olha só, eu lembro que na minha infância, sempre que eu jogava videogame, aparecia, além dos números, né? Na verdade, apareciam os números ordinais ali para mim da colocação das corridas, né? E eu sempre ficava me perguntando, poxa, mas que letrinha que é? Quais são essas duas letrinhas? Por que que tem essas duas letrinhas logo após o número, né? Então, o first, ele tem o ST. O second, ele tem o ND. E o third, ele tem o RD. De onde que vem essas letrinhas? Essas duas letrinhas são as duas últimas letras de cada número ordinal. Então, se a gente pegar a palavra first, as duas últimas letras são o S e o T. First. Olha só que interessante. Se a gente pegar a palavra second, as duas últimas letras são o N e o D. Então, a gente põe o 2, o N e o D. Se a gente pegar a palavra third, as duas últimas letrinhas são o R e o D, certo? O R e o D. Então, aí, a gente pegando, então, vai ficar o 3, o R e o D. Third, right? Easy peasy, you see? Easy peasy. That's it, ok? Então, tá explicado. E depois, do fourth, então, do fourth para frente, vai ser o 4TH, 5TH, 6TH, 7TH, 8TH, né? Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, e por aí vai, alright? E aí, obviamente, que a gente tem depois o 10th, aí tem o 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. E depois aqui vem um fato interessante, depois do 20th, né, do 20º, o 20º, a gente vai falar assim, ó, 21º. Então a gente vai falar o number normal, ó, 21st. Então o número que vai virar ordinal, na verdade, ele vai ser só o segundo, 21st, 22nd, 23rd, tá vendo? Então a gente vai sempre falar o 20 e só o próximo número é que vai virar o número ordinal, alright? That's it. Onde que nós utilizamos isso aqui? Bastante em datas, em colocações, né, em ranqueamentos, e com certeza absoluta deve aparecer no seu videogame caso você seja um gamer, né? Hoje eu já não sou mais, but faz parte da minha memória, né? Enfim, da minha infância. E eu lembro, né? Era sempre muito claro, é sempre muito curioso pra mim, porque eu ficava me perguntando, poxa, de onde vem, por que que vai? E hoje eu entendo, né? Enfim, espero que você também entenda. Alright, excellent. Vamos entender agora como nós falamos os números para os anos, né? Um outro fator interessante antes de nós entrarmos nos anos é que as datas no inglês, elas não só são ditas com os números ordinais, mas eles invertem o mês com o dia, né? Então aqui, por exemplo, nós dizemos dia 6 de agosto, lá eles dizem agosto 6th, né? August 6th. August 6th. Com certeza absoluta, você já deve saber os meses, porém eu vou repetir isso aqui para você. January, February, nós não falamos February, não é, February, March, April, May, June, July, não é July, August, September, October, November, December, alright? That's it, beleza. Então vamos pegar a data do meu aniversário aqui para você não esquecer, hein? Dia 6 de agosto de 1989. No inglês vai ficar August 6th. 6th. Alright? 6th. That's it. Cool? Beleza. E agora o 1989. Mais uma vez, ó. Eu vejo muita gente me perguntando, teacher, como que eu devo falar? 1989 ou tem alguma outra forma mais fácil, etc. E assim, ó. A resposta curta e grossa para você é whatever, alright? Whatever. You can use anything you want. Você pode utilizar qualquer coisa que você queira, a forma que você quiser, desde que você diga o número que você quer dizer da forma correta. That's it. Ok?
Easy peasy. That's it. Agora, a resposta pedagógica para você é: assim como nós brasileiros sempre a gente está economizando, nós procuramos economizar nas nossas falas. Pode ser que você não perceba isso, mas eu vou te dar um exemplo muito caro. Você não chega para a pessoa e fala assim, ó: olá, tudo bem? Como vai? Você não fala assim. Aqui, a gente acaba falando: oi, e aí, bom? Chique 10? Beleza? That's it. Ou até mesmo, belê? Right? Não sei como é aí na sua região, mas com certeza absoluta você economiza na sua fala. E a mesma coisa acontece com o inglês, né? Nas mais diversas, nos mais diversos contextos, mais diversos tipos de fala, alright? E o mesmo se aplica aos numbers. Então, assim, você pode falar os numbers de forma corrida, né? Ou você pode falar de 2 em 2. Vou dar o exemplo do 1989. 1989 é 1989. 1989. Ou você pode falar 1989. 1989. 1989. That's it. Vamos dar o exemplo desse ano aqui agora. 2024. 2024. 2024. Ou você vai falar 2024. Nice. Let's talk about phone numbers. Yes, let's talk about phone numbers. Bom, os números, assim como aqui no Brasil, eles tentam sempre falar em blocos. E se você puder economizar, melhor. Vou te dar um exemplo, tá? Olha só, eu vou falar o número de um telefone em português e aí eu vou depois falar esse mesmo número de telefone em inglês de duas formas diferentes, ok? Então vamos lá. Ó. O número é 14 9 9919 2290. 14 9 9919 2290. Ok? That's it. Agora eu vou falar esse número, o mesmo número, in English. 14. Eles não utilizam 14, como nós aqui no Brasil. 14, ok? 9. Double 9, tá vendo? 999, ou seja, então fica 9 e 2 9s. Então fica uma sequência de 3 9s. 99919. 99919. 99919. Double 2, que é 2, né? Double 2. 90. Ou 90. 90 ou 90. Ok? O zero no inglês, ele pode ser pronunciado ou. Então, possivelmente, você não escute as pessoas dizendo zero. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, se você escutar um ou, é um zero. Alright? Então, vou falar o mesmo número novamente. E depois vou repetir esse número em English. Alright? 14 9 9919 2290. 14 9 99. Então, sempre que tiver números parecidos, números iguais, você vai falar o double, ok? 9 9919 22 90. That's it. Easy peasy. E aí, vamos praticar o seu cell phone number. What's your cell phone number? Tell me your cell phone number. Maravilha, super nice. Thank you very much for telling me your cell phone number. Agora, então, nós vamos falar sobre os numbers ditos dentro de endereços. Então, os endereços aqui no português nós dizemos rua, por exemplo, Rua Brasil 2024, né? Rua Brasil 2024. No inglês, nós invertemos. A gente pega o número e põe primeiro e pega o rua e põe no final, ok? Então ficaria assim, ó. 2024 Brasil Street. That's it. Os números aqui, você pode falar de 2 em 2, assim como nós falamos nos anos, ok? Se você conseguir. Agora, se for 3 números só, fale os 3 números and that's it, alright? Pode falar assim, ó. 1, 2, 3 Brasil Street. That's it, ok? Vamos pegar um outro número aqui. 1989 Bruno Street. Um exemplo bem fictício, ok? Mas só para deixar bem claro aqui para você como você pode falar os numbers no contexto de endereço. Alright, very nice. Prepare-se para a parte 3 do nosso podcast, então. Beleza, na parte 3 do nosso podcast eu colocarei um áudio
E aí, você vai ter que identificar 4 números que serão ditos, ok? Eu vou colocar esse áudio, você vai ter que identificar 4 números que serão ditos. Maravilha? Let's go! Let's get down to business! Here we go! 1, Can I have your phone number? Certainly. It's 0778 456 365. 2, What's the price for that mobile phone? It's $45.60. 3, 1,300 employees work here. 4, We started the company in 2001. Então, eu vou colocar aqui na descrição do nosso podcast os números ditos, alright? E agora eu vou deixar para você uma pequena homework. Eu vou falar, né, vou fazer essas perguntas de forma oral para você, para que depois você consiga praticar consigo mesmo, alright? Então, ó, as perguntas estarão aqui na descrição do nosso podcast. Entretanto, eu vou perguntá-las agora a você e você vai me responder, ok? Eu vou te dar alguns segundos, então, para você ir me respondendo conforme eu vou fazendo as perguntas. Maravilha? Alright, question number 1. What year is it now? What year is the next Olympic Games? What's your office number? What's your office number? What's the number of employees in your company? What's the number of employees in your company? What's the price of your company's main product or service? What's the price of your company's main product or service? Qual é o preço do seu principal produto ou serviço da sua companhia? What's the price of your journey to work? What's the price of your journey to work? Qual é o preço da sua jornada para o trabalho? Pronúncia, números ordinais, como dizer os anos, como dizer as datas, como dizer número de telefone, como utilizar os numbers em endereço. Foram todos esses tópicos que eu e você aprendemos aqui juntos hoje. Poxa, teacher, você é um teacher, você aprendeu? Sim, vai por mim. O professor aprende 2, 3, 4, 5 vezes junto com o aluno. Então eu aprendi muito com você aqui hoje. Thank you very much for your attention. E quero aqui ressaltar a importância de você colocar na sua agenda para você escutar a parte 2 desse episódio, onde nós focaremos exclusivamente nos big numbers. E ó, tô ligado que você tá prestando bastante atenção nesse podcast episódio, mas não deixe de dar o seu like, não deixe de dar a sua curtida e compartilhe com o seu amigo, com a sua amiga que quer aprender o Business English ou melhorar o seu Business English para galgar novos passos na carreira, conquistar a promoção, trabalhar na multinacional, aumentar o salário, trabalhar fora, ganhar em dólar, ganhar em euro. Compartilhe com esse seu amigo, com essa sua amiga que tem sangue nos olhos, né, e que tem ambição para crescer e que quer crescer na carreira assim como você, alright? So, thank you very much for your attention. Really appreciate that, and I'll see you in the next podcast episode.